Irmão Gabriel, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho Jesus Cristo. Irmão Gabriel, obrigado por me posicionar, por me informar, por me chamar a estar com vocês, a aprender com vocês, a ser discípulo juntamente com vocês. É para não. Esse vídeo não pode passar de 8 minutos, senão eu não consigo mandar pelo WhatsApp. Então eu vou chegar já diretamente. Justificação e santificação. Por que justificação? Uma pessoa que precisa ser justificada é porque ela tem erro na vida. Ela cometeu algum erro. Na verdade, no geral. Agora, diante de Deus, quando o Senhor disse, de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer certamente morrerás, em Gênesis 2,16, ali estava, se Adão cresce, ele não comeria. Portanto, Adão não creu, ele comeu. E Romanos 5,12 diz, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, Adão não creu, por isso que desobedeceu. E ele comeu. Ele estava sob pena de morte. Uma natureza condenada. Eternamente. Se não fosse a graça. Lá no Jardim do Éden mesmo, o Senhor já justificando o pecador por uma pele, vestindo de pele. Vestiu de pele significa que uma vida foi oferecida, portanto é um sacrifício. Houve um sacrifício para justificar o homem do seu pecado. Aí em Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte. O segundo tempo desse versículo é maravilhoso. Mas olha aqui, Romanos 6,23, salário do pecado é a morte. Nós nascemos com o pecado, portanto, nós nascemos condenados eternamente à segunda morte. Ganhamos a morte física e muito pior a morte espiritual, porque morte significa separação. Portanto, o homem condenado. Para que ele fosse justificado do pecado, não dos pecados. Eu não estou citando aqui pecados, estou falando do pecado. A natureza de Adão. Salário do pecado é a morte. É a lei divina. A lei divina, a santa lei divina, a justa justiça de Deus exigia a morte do pecador. Como ele não consegue se matar para o pecado, Jesus Cristo vem, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João 1,29. O que o Senhor Jesus Cristo fez? Que Deus fez através do Filho. Jesus Cristo, Deus encarnado. Vai para a cruz. Antes de ir para a cruz, ele diz em João 12,32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus Cristo atraiu os condenados. Todos os condenados, a morte eterna. A justiça de Deus exigia a morte do pecador. Jamais a justiça de Deus exigia a morte do Salvador, do Cordeiro sem pecado nenhum. Não, senhor, exigia a morte do pecador. Mas ele lá no Velho Testamento usou um cordeiro, já tipificando o Senhor Jesus Cristo, apontando para o Cordeiro de Deus. E lá o cordeiro substituía o pecador, e é aquilo que eles tinham, propiciação, cobertura, é uma longa história, sangue sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, portanto, propiciação, cobertura, cobria o pecado, Deus olhava o sangue e justificava o pecador. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo atrai o pecador que está morto para Deus, está sob pena de morte, e a lei exigindo a morte do pecador. Mas o pecador não consegue, se não for pela graça. O que o Senhor Jesus Cristo faz? Atrai o pecador e conduz à morte.
o pecador foi incluído em Cristo, ele foi batizado em Cristo, ele foi incluído, foi misturado. Jesus Cristo, aquele que nunca cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, nele, dentro dele, no interior dele, dentro de, fomos incluídos e nós experimentamos a nossa morte, o batismo de morte, Romanos 6,3, o batismo de morte, nós fomos mortos. Aí Romanos 6,11 ele diz, considerai-os mortos para o pecado, porque o nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos 6,7, quem morreu justificado está do pecado. Olha lá a justificação. Mas esse pecador, é necessário que ele saiba disso para que ele possa crer, porque a fé vem pelo ouvir. Ele precisa saber disso para ser gerado fé, de que ele já foi justificado. Quando? Quando Cristo o atraiu. Não é morreu por mim. Isso ele é substituição, mas ele aconteceu substituição, aconteceu, mas também inclusão. Nós fomos mortos para o pecado. Romanos 6,11, consideráveis mortos para o pecado. Por quê? Romanos 6,7, quem morreu justificado está do pecado. Esse texto em Romanos 6,7 está falando de quem? Eu estou falando rápido por causa do tempo. De quem? Do pecador. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, aniquilado, para que nós não servamos mais o pecado como escravo. Quem morreu justificado está do pecado. Romanos 6,8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Por que com ele viveremos? Porque se nós morremos com ele, fomos sepultados com ele e fomos ressuscitados juntamente com ele. Efésios 2,6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Fomos justificados quando fomos mortos. Cumpriu a lei divina. A justa justiça de Deus exigia a morte do pecador para que esse pecador fosse justificado do pecado, da natureza de Adão. E os nossos pecados foram colocados em Cristo. O sangue de Jesus purificou dos nossos pecados e a morte de Jesus foi a nossa morte para o pecado. Portanto, Romanos 6,14, o que diz Romanos 6,14? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Agora, Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas tem um detalhe aqui muito precioso em Gálatas capítulo 2, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, a lei exigia, mediante a própria lei, morri para a lei, não pela lei. Pela lei eu seria totalmente condenado, porque o salário do pecado é a morte eterna. Agora, pela lei para a lei significa que eu não dependo mais da lei. Por isso que é graça. Porque a lei foi satisfeita em Cristo, quando Cristo morreu a nossa morte, para que pudéssemos hoje viver a sua vida. Louvado seja o Senhor.